Olá, galerinha, boa noite. Estamos começando aqui mais um Antropopapo. E esse agora, ele é plus, hein? Eu sou o Vitor Hugo, faço parte do segundo semestre da Faculdade Rudolf Steiner e quero trazer aqui para você os nossos convidados. Miss Erica. Olá, todo mundo! O Clever! Seja bem-vindo. Manuel. Boa noite, Manuel. Lídia! A Rayane. Seja bem-vinda. A Juliana! Boa noite! Valdir Vieira. Boa noite a todos. Então, estamos reunidos, bancadas a postos. Vamos para o nosso bate-papo e você é o nosso convidado. Então, puxa a cadeira, senta aí com a gente, que agora vai começar o nosso Antropopapo. Esse Antropopapo é baseado em concluir um semestre do nosso curso de Sociologia da Educação. Temos uma pergunta que o nosso professor Marcelo Rito passou. Então nós vamos trazer aquela misteriosa pergunta de $1 milhão. Rufem os tambores. Entre o ser individual e o ser social, como as mídias digitais poderiam ser problematizadas nas escolas? Uau! Vamos começar falando com Durkheim. Durkheim fala que um ser ele é moldado através da sociedade. Você não vai conseguir se tornar um ser social se você não tiver o contato e a vivência com pessoas. O Durkheim, ele acredita que a educação ela é uma ferramenta fundamental para que a socialização seja criada. Sim, tem uma função social. Então ele acredita firmemente que você só vai conseguir socializar e aprender sobre isso dentro da escola, através dos contatos, o convívio carnal, vamos se dizer. Nas nossas escolas, esse pequeno instrumento traz tanta coisa, tantos efeitos negativos. Ele é um daqueles autores que falaria que uma lei poderia ajudar a diminuir os fatores negativos, que não é uma reação que outros autores poderiam ter. Eu acredito que, na visão de Marx, ele certamente problematizaria a luta de classes em cima dessa questão. As mídias digitais nas escolas, elas estão sendo utilizadas de que maneira, né? Como é essa educação? É uma educação voltada para uma consciência de classe? É uma educação libertadora? Ou ela está sendo utilizada para alienação da classe trabalhadora? Para isso que a Érica falou sobre os conteúdos, né? Então, que essa mídia vai trazer. Então, muitas vezes ela vem num papel de reforçar, então, padrões de consumo, então, estereótipos que a gente tem. E tudo isso cai num conformismo mesmo social e as pessoas não saem disso. E eu acho que para a criança é uma pancada, assim, direta. Sim. Então, no processo dela de formação de identidade mesmo, sabe? Aí você precisa de uma alfabetização midiática, por exemplo. E é muito curioso lembrar que os principais nomes da tecnologia, né, das mídias sociais no mundo, proibiam seus filhos de utilizar as redes sociais. Então, por que essa parcela tão grande de crianças da classe trabalhadora tem esse acesso ilimitado? Será que não é uma coisa intencional para realmente alienar essa parcela da população? Um meio de manipulação mesmo, né? Direto, assim. Você vai e acessa diretamente a criança, não tem nenhum uma escada assim de primeiro vou na família, primeiro vou não sei o que, não. Você vai direto em quem está ali no processo de desenvolvimento. Mas também depende da idade, né? A gente tem que levar em consideração a idade, porque... Mas quantos anos tem esse indivíduo que está acessando isso? Porque se a gente pensar nas crianças de educação infantil, né, não cabe o acesso a um celular, mesmo com conteúdo limitado, mesmo com... Sim. Meu contexto é o contexto periférico. Então, assim, óbvio que quando eu era criança, eu via muitas cenas aterrorizantes. Só que, assim, eu as via, né, olho a olho. E aí, hoje em dia, se tem muito menos criminalidade, no meu bairro, por exemplo, é muito menos visível. Só que isso cai na mão das crianças. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui trabalhar, cheguei e tal, não sei o quê. Professora, você viu, não sei o que, você viu, não sei o que. E eu, tipo, gente, o que foi que aconteceu e tal? E aí elas, porque você viu a mulher que foi feita de micro-ondas lá na represa e tal, não sei o que. Tem foto aqui, ó, não sei o que lá. Então, assim,
6, 7, 8, tinha a turma. E eles estavam com fotos da mulher que foi queimada na represa, entendeu? Com pneus e tal, aquela coisa, né? E tipo assim, como que é isso na cabeça? Na minha cabeça já me deu... Imagina na cabeça daquela criança, sabe? Sim. Do que isso vai ressoar. Muitas vezes a criança não busca essa informação, mas caiu na mão dela. Isso. Que cairia só com informação, Exato. às vezes, né? Tipo assim, aconteceu tal coisa, agora cai, tipo, visível. É visível. E aí me lembrou também que essa semana, uma aluna das turmas mais velhas, né? Ela tem tipo 13, 14 anos, e ela tava assistindo uma coisa na biblioteca, aí eu cheguei, perguntei pra ela, o que você tá assistindo? Então não sei o quê, porque tava uma gritaria, lá é live das meninas brigando na escola. Então assim, dentro da escola, as meninas estavam brigando e estavam fazendo uma live. E a sensação, muitas vezes, que a gente está tendo aqui é que, porque isso nunca aconteceu no nosso histórico do ser humano, como lidar com esse tipo de situação. Um outro ator que poderia falar sobre isso, que entra um pouco mais na educação e na educação popular, poderia ser o Antônio Gramsci. A ideia central dele, com essa escola unitária, era unir a formação cultural com o desenvolvimento de habilidades específicas. E isso tudo sendo feito de uma forma mais acessível, de uma forma que chegasse em todas as camadas sociais. Seria uma ferramenta de democratização do conhecimento, garantindo de fato, né, que a educação fosse um direito universal. E até hoje não é. Eu sou periférico também, né? E a gente tem muita carência de pontos de cultura. E aí ele vem com essa ideia de unificação, de educação, da cultura. O Brasil, ele é muito diverso, né? Aí eu imagino, tipo, o Gramsci abrindo um ponto de cultura, tipo... Falando em cultura, é muito legal, porque ele até questiona o ensino do latim, que na época era comum ensinar em latim nas escolas. Na Itália ainda é comum. Ainda é. Sim, eu estudei latim 5 anos. A brincadeira era, a minha professora era tão velha que ela era madrelíngua em latim. Essa É um idioma que carrega uma história, então a gente está ensinando cultura para esses alunos. Mas faz sentido para eles? Tipo, o contexto social deles abarca o latim? Eu acho que o Gramsci ele ia olhar para essa proibição com um olhar de, qual que é a função desse celular na escola? Assim, se é para manutenção de renda, todos deveriam ter acesso. Então, cabe ao Estado proporcionar o acesso a toda a população, pelo menos a toda a população estudante, digamos assim, aos celulares. Traga minha fones. E eu resolvi perguntar pro ChatGPT como o Gramsci se posicionaria em relação à proibição dos celulares na escola. O ChatGPT trouxe muitos e eu achei todos eles muito válidos. Eu fiquei, nossa, é verdade. Faz sentido. Essa inteligência artificial é bem inteligente. É que ela sabe mesmo? Ela sabe mesmo. Também a proibição podia ser vista como uma tentativa de controle. Então podia ser vista de uma forma mais autoritária. Muitas pessoas conseguem ter acesso a muitos outros recursos que sem a tecnologia, sem o celular, seria impossível. nunca seria impossível. Mas, então não é nada de absolutamente o vilão. Essa conclusão, que ele acha que o Gramsci seria a favor do uso, né, não da proibição, do uso de celular nas escolas, mas assim, ele seria a favor de um uso crítico e consciente. Exato. Questionar se precisa de uma lei é também uma outra pergunta. É a lei a solução ou é só umas paradrapos? É que você cria a lei, você assume a derrota, né? Você assume a derrota. Você fala, eu não consigo pensar em nenhuma alternativa para controlar isso e tornar esse uso funcional, por exemplo. A escola ela tem, hoje em dia, no Brasil, um molde pronto e preparado para ser seguido, engessado. Acredito que o Weber, né, seja mais tranquilo de todos os pensadores, porque ele não pensa na sociedade como um molde para o indivíduo, né? Ele pensa que o indivíduo, que nem eu acabei de dizer sobre o Gramsci, ele pensa na questão de que o próprio cidadão, a própria pessoa, molda aquilo que ela quer para a vida dela. E aí no final do século XIX, assim, ele vem com esse pensamento de que a ação social é que vai moldar o ser humano, né? Fantástico. Que vai fazer com que a gente seja quem você é.
E ele acredita que cada ser humano tem sua individualidade. Porque a escola ela traz um sistema de ensino universal para todos. Mas como que todo mundo vai aprender da mesma forma se todos nós somos diferentes? Pegando o gancho aqui, Steiner também prioriza muito a questão da autonomia do indivíduo. Então, que o indivíduo pode influenciar o meio social, não somente o meio social que influencia o indivíduo, né? Então, nesse pensamento, eu acredito que a visão sobre as mídias, sobre a tecnologia, com certeza não seria uma visão de proibição, porque existem muitos elementos positivos que, como indivíduo, você pode utilizar de uma forma benéfica essas tecnologias. Mas qual que é o problema que ela pode gerar? Alienação. Ele veria como problema ser usada de uma forma que aliene o indivíduo. Então, eu acredito que no meio escolar, isso poderia ser utilizado de algumas formas. Ou de buscar informações, mas em momentos específicos. Então, por exemplo, propor uma atividade tem um tempo de consulta. Essa consulta pode ser por meios eletrônicos, mas que depois haja uma dinâmica que afaste, não seja simultâneo. Tenha um momento de pesquisa e um momento de prática, de discussão, de diálogo entre as pessoas. Então, eu acho que é importante fazer uma atividade justamente que direcione essa busca, uma coisa específica, né? E eu acredito também que outro problema é a questão de falta de imaginação que isso pode trazer. Então, eu acho que é importante criar essas quebras de algo mais estático na aula, mas isso não significa que você não possa ter usado isso em outro momento, né? É como se fosse um respiro, né? Isso, exatamente. É uma questão de cadência. Na questão da educação, né? E da sala de aula, por exemplo, questão do exemplo também, né? Porque toda essa problemática também é porque o adulto tá descontrolado nesse meio. Exato. Não é da criança que nasce com isso, sabe? Tipo, a gente tá transferindo isso o tempo todo. O Anísio Teixeira, que falou sobre a importância de como poderia ser um professor no futuro, professor da manhã, o papel do professor. Acho que ele é o último dos remanescentes, né? Que de todos esses aí, eu acho que ficou nas mãos dele, né? A forma de revolucionar a educação. Ele que foi o cara que formou, né, o Ministério da Educação no país, né? Não adianta o professor só ter conhecimento se ele não passar o seu conhecimento de fato para o seu aluno. Também não valeria de nada. E em relação a questões de coisas de mídias sociais, eu acredito que sim, ele aprovaria com responsabilidade. Sim. Com responsabilidade ele aprovaria. Teria que ter um controle. Prol do pensamento crítico, né? Mas eu acredito que é difícil a gente falar sobre pensamento crítico com esse acesso tão ilimitado. Porque, você tem liberdade. Liberdade para quê? Né? Você vai pensar, tá pronto, tem não, tudo. Se você pergunta, tem resposta. O celular, todos os celulares, eles estão repletos de propaganda. Sabe? Quem é que faz o capitalismo aí? Como se fosse uma ferramenta personalizada de propaganda. Então é muito difícil o seu pensamento crítico competir com uma ferramenta tão especializada. Não, é surreal, gente. Eu comprei um óculos e aí eu saí, fui pra casa e tal. Quando eu cheguei em casa, o meu celular mostrou 1.000 óculos mais barato. Mas o vício. Sim. E se nós adultos já estamos vulneráveis a esse vício, quem dirá as crianças que não são maduras emocionalmente? É muito complicado quando a gente lida com esse vício na escola. Absolutamente. Como acompanhante terapêutica escolar de um menino autista, o que eu percebo é que, num primeiro momento, na escola, ele ficava super bem. Então ele começou a melhorar e desenvolver várias habilidades. Ele começou a ser mais interativo, ele não é verbal, ele começou a ter mais interesse pela fala. Uau! Então, num primeiro momento, isso foi maravilhoso. Só que aí o que acontece? Ele tem um acesso completamente liberado em casa. Conforme ele foi evoluindo muito na escola, mais contato ele tinha em casa com as telas. Isso foi ficando cada vez mais excessivo. Sim. E hoje eu tenho uma criança completamente irritada na escola.
impaciente. Então, nem o hiperfoco dele é páreo para as telas. Que não é tudo nas costas dos professores. Essa culpa não é só da escola, Sim. na verdade, porque é uma continuação. Depende também da formação do professor em si, do fato que um professor, se ele tem os recursos na formação dele de trazer dinâmica. Então, acho que desse pensamento crítico poderia ser feito também de uma maneira artística. Exato. Isso talvez seja mais fácil de criar uma atenção fora da tecnologia, mas talvez a partir dela tenha um estímulo, uma ideia que veio daquilo e você muda o foco para alguma arte mais prática, em grupo, e pede uma crítica a partir disso, né? Tem um desenvolvimento mais terapêutico. Os professores hoje dentro de sala de aula, eles estão tendo que se revirar para poder tentar fazer uma aula atrativa para que tire a atenção dos alunos da mídia social e traga atenção para eles novamente. É muito fácil ter um discurso de você não quer que as pessoas usem celular na sua aula, então torna a sua aula mais atrativa. Jogar essa culpa para cima dos professores é uma tremenda... É lastimável. Na verdade, porque você tem que terceirizar a sua responsabilidade. É ótimo, mas a sua parte você faz. O seu filho sai da escola, a primeira coisa que você faz quando ele entra no carro é entregar o celular para ele, porque é a chupeta de hoje em dia. E como competir, né? Porque você vê um bebê de meses, assim, que ele passa o dia inteiro vendo o funk do Patinho. Então, assim... Nossa senhora! Quando você via... você tem que ser mais atrativo que um patinho de óculos escuros. A gente entende que tem que ser... Não de um comum acordo entre a família que eu digo não é só pai e mãe, é o convívio familiar e o convívio docente. De uma forma aonde a gente vai conseguir limitar para que ele não tenha tanto interesse e tanta dependência de um aparelho. Mas eu acho Vamos tornar-se atrativo todos, no geral. Uma questão que entra na vivência. Então, que entra na vivência. Então, entra nessa coisa do tátil, do mano a mano, sabe? Então, do que precisa desse contato com as pessoas para você ampliar a coisa. Então, acho que é nesse papel que o educador tá, que o professor tá, de não ser como um ChatGPT, então não trazer tudo o tempo todo pronto e tudo o tempo todo quadrado e tal. Acho que é nesse lugar de mãozinhas mesmo, sabe? Para o aluno se ampliar. Infelizmente a gente tem que cortar o nosso antropopapo para esse episódio. A grande pergunta de $1 milhão, que ficou em 500 milhões, 500 mil, vamos pôr assim, meio a meio. Acumulou, mega cena. Entre o ser individual e o ser social, como as mídias digitais poderiam ser problematizadas nas escolas. Nós recebemos a pergunta da nossa caixinha na página da faculdade. Como vocês se sentem estudando na Rudolf Steiner? Fácil. Por isso que vai demorar para responder. Para mim, estudar na Rudolf Steiner foi abrir horizontes para possibilidades que eu nem sabia que a pedagogia poderia trazer. Sim. A gente aqui é uma faculdade de licenciatura de pedagogia. Mas os nossos professores estão trazendo um método de ensino, o método Waldorf. Então, a gente está já tendo uma apresentação de uma coisa que talvez na pós-graduação a gente poderia estudar sobre, mas enquanto a gente está estudando, a gente está recebendo já os benefícios de uma metodologia mais humanizada, mais focada no indivíduo, focada no debate e no troca entre aluno e professor. Uma experiência muito linda. Isso eu acho que foi... Resumindo ela falou tudo. Eu acho que... mais quer falar alguma coisa que não vai dormir se não falar. Não, eu acho que a Erika falou tudo. É um prazer compartilhar. Esse é o segundo semestre da Faculdade Rudolf Steiner do ano de 2024. E nós estamos vivenciando esse antropopapo da melhor forma possível, que é trazer essa diversidade de pensamento. E eu acho que isso que é plausível. A gente conseguir unir todas as informações e entender que é importante o que o Steiner trouxe, o que o Weber, que o Marx, que o Durkheim, que o Gramsci e assim os outros em geral e outros que a gente também não citou, mas tudo é importante. E como eles conversam, né? Sim. Como a ideia de um tem começa, pontos de o encontro. Durkheim traz uma ideia, aí o Gramsci vai e completa com outra. Nada é fora daquele contexto. Sim. Exato. Juliana Battistini. Eu sou a Lídia Persteres e também quero agradecer a todos vocês. Sim, foi obrigada.
Sou Kleber Pereira. Eu sou Érica Sabatini. Eu sou Victor Nogueira. Sou Manuel Araújo. Muito obrigado a todos. Eu sou a Raiane de Lima. Valdir Vieira, muito obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. Já tá gravando. Então, Esse meu cabelo tá bonito. vamos fingir que a gente... É só pra ver se tá funcionando essa coisa. Diga seu nome. Nome você tem. Meu nome? Brincadeira. Muito engraçado o que a Erika trouxe pra gente. Você também entra no nome da minha terra, né? A sua família também. Sim! Então a gente compartilha isso aqui. Desculpa, gente, Tudo travei. bem. É por isso que a gente faz a segunda então. vez. Tudo bem. Desculpa o povo de latim. Não, é uma língua morta por motivo. Não existe mais. A primeira vai ter que ficar boa. A primeira vai ser ótima. Acabou. Meu Deus.